Olá, seja bem-vindo a mais um Evangelho Online. Nós estamos no capítulo 12, estamos no final desse capítulo. Hoje nós vamos falar sobre o duelo, né? E alguns de nós pode correr o risco de falar assim, mas Ricardo, hoje em dia não existe mais duelo, né? Como está descrito aí nesses textos. Nós temos 4 ou 5 textos aí do Evangelho. E a gente fala assim, puxa, mas não existe mais isso. Existe, né? Nós ainda temos em várias partes do nosso planeta, em vários lugares, essa prática, né? Essa forma de lavar a honra, como se fala, né? Mas antes disso eu quero dar um passo atrás com vocês. Eu quero convidar vocês a mais uma vez refletir sobre uma fala que eu tenho repetido aqui muitas vezes durante esse capítulo 12, que eu tenho falado que jamais, que nenhuma pessoa tem a capacidade de te ofender. Ninguém tem essa capacidade de me ofender, né? Sempre as pessoas vão agir de acordo com suas crenças, as pessoas vão agir de acordo com as suas tendências, de acordo com a sua criação, de acordo com o cenário, o seu contexto de vida, né? De tudo aquilo que permeou a construção daquele ser, e ele vai agir da forma como ele acha que é a forma correta, né? A forma que é o jeito que ele consegue reagir hoje diante das situações da vida. E cabe a mim, cabe a você, a decisão de se ofender ou não. Mas Ricardo, e se alguém me agredir, e se alguém fizer um mal para mim ou para minha família? Não é possível que você não vá se revoltar. É importante a gente entender que tudo aquilo que chega até nós é fruto de uma decisão nossa do passado. Nós não entendemos, nós não acreditamos na existência de vítimas. Não existem vítimas no universo. Existir vítima no universo significa que não existe justiça, que não existe Deus, que existe vácuo, que existe acaso, né? E se Deus é onisciente e onipresente, não existe vítima no universo, acreditem. Então vamos lá para nosso papo sobre o duelo. E veja que o texto do nosso Evangelho, eu vou falar sobre os 4 textos aqui, né? O texto ele começa dizendo para nós que aquele que tem verdadeiramente consciência do seu projeto existencial, por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, a minha vida é essa aqui, ou a minha vida é a vida do meu espírito, e hoje eu estou tendo essa experiência aqui. A gente precisa analisar sobre isso, sobre esse aspecto, sobre essa visão. Por quê? Porque o Evangelho começa dizendo para nós o seguinte, olha, aquele que tem realmente consciência do motivo pelo qual está aqui, que sabe o caminho certo da sua felicidade, o caminho certo da sua evolução, ele não vai se preocupar com a aspereza do caminho, ele não vai se preocupar com, ele fala assim muitas vezes, os espinhos, né, com que a gente tromba aqui, eles não vão ferir essa pessoa, ela vai ter o entendimento de que aquilo faz parte do processo de evolução, de que aquilo é necessário, uma vivência que ela teve que passar, mas isso jamais vai desviar ela do caminho. Isso significa que aqueles que escolhem não se ofender, né, e uma vez não me ofendendo, eu não preciso duelar com ninguém, porque além do duelo, vamos dizer, de morte, né, muitos duelos acontecem, né? Muitos duelos acontecem no ramo da inteligência, no ramo na questão moral, na questão da minha honra, na questão do meu conhecimento, da minha ideologia, da política, de tudo, né? De tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu acho que é a minha grande verdade, e não respeito a verdade do outro, né? Não dou espaço para o outro. Toda vez que eu tento conversar e discutir com alguém, eu falo, não, mas é uma discussão construtiva, né? Que arrogância a minha, né? De achar que eu tenho que convencer a outra pessoa do meu ponto de vista. É bastante arrogância, é bastante orgulho, é bastante vaidade. As pessoas precisam tomar as suas decisões, colher os frutos das suas escolhas e aprender com o tempo. Essa é a dinâmica, né, da pedagogia divina que Deus estabeleceu para nós, e quem somos nós para querer mudar isso, querendo impor a minha opinião, o meu jeito de pensar, ou aquilo que eu acredito. Então, precisamos reavaliar todos esses pontos. E veja que Adolfo, né, no primeiro texto, ele ainda diz para nós que o duelo em si, né, a morte por duelo, ela é um homicídio, né, e que o duelo em si não é uma demonstração de poder. Ele fala assim, a clemência
né? A clemência é que é a verdadeira demonstração de poder e que nos aproxima da divindade. Ao passo que duelar, mesmo que seja no campo das ideias, me afasta, né? Porque, de novo, eu estou criando uma animosidade, eu estou criando uma disputa de inteligência, de poder, estou criando uma disputa por arma, estou criando uma disputa, seja da forma que for, né? E aí eu estou criando todo um contexto, criando todo um cenário que me afasta de Deus, não me aproxima de Deus, né? O fato de eu duelar e achar que estou com a razão e o outro lado achando também que está com a razão. No segundo texto nós temos Santo Agostinho, e ele vem trazer para nós a mensagem dizendo, primeiro, comparando, né? Dizendo que da mesma forma que o suicida, e isso também é falado em outros textos, da mesma forma que o suicida, ele não tem a coragem de enfrentar as dificuldades da vida e acaba tentando escapar delas, achando que há um outro caminho, o duelista, né? Aquele que mata pelo duelo, ele também não tem a coragem de suportar as ofensas, muitas vezes até merecida, né? E ele traz para nós como recurso, né, de convencimento, Jesus no Jardim das Oliveiras, quando Pedro vai reagir, ele fala assim: Pedro, não reaja, porque aquele que pela espada fere, pela espada será ferido. E ele ainda traz uma outra reflexão que ele diz assim para nós, né, que ele questiona, na verdade, né, quando aquele texto que é Deus conversando com Caim, fala: Caim, Caim, o que fizestes? Né? Você quis lavar a sua honra perante os homens e perdeu a sua alma perante Deus, né? Qual é o propósito de nós estarmos aqui? É salvar a nossa alma, é a nossa evolução moral, é a gente se melhorar, a gente se transformar. E aí, por uma questão de honra, de vaidade, de orgulho, eu jogo tudo isso fora, jogo a minha existência, né? Tudo que contextualizou, tudo aquilo que foi cuidado para que eu pudesse estar aqui, todo o cuidado da espiritualidade, todo o cuidado de Deus para que todas as condições se fizessem possíveis aqui para essa oportunidade, e eu jogo tudo isso fora a troco de uma questão de honra, através de uma questão de vaidade, de orgulho, não é isso? E veja que no terceiro texto o Espírito Protetor, ele reforça, né? ele mais uma vez confirma tudo isso. Ele diz: quando que esse amor próprio, quando essa vaidade, quando esse louco orgulho, né, vai dar espaço efetivamente para que prevaleça, para que exista e para que permaneça, né, essa caridade que Jesus nos ensinou, e que muitas vezes nós colocamos tudo isso a perder por essa questão de quase uma loucura mesmo de cada um de nós, quando entra nesses embates, quando entra nessas discussões, desses duelos, que muitas vezes na atualidade não vão terminar num assassinato de uma outra pessoa, mas muitas vezes vai acabar, né, numa discussão, vai acabar numa morte intelectual, né, que você deseja que o outro seja vencido, que a sua opinião prevaleça, né, que você é soberano no seu saber em relação a outra pessoa. Mais uma vez, né, quanta arrogância nessa posição, quanta vaidade nesse entendimento totalmente absurdo. E eu quero concluir o estudo de hoje falando um pouquinho sobre um dos textos, né, uma mensagem que tem em um dos textos, que diz assim, que o nosso maior exemplo é o Cristo, e aqueles que seguem de alguma forma, aqueles que se dizem cristãos, seja a religião que pertencer, precisa, sobretudo, além de acreditar, trazer a sua doutrina, trazer o seu entendimento, a sua aula de viver, né, para a sua própria existência. E ele fala assim: olha o exemplo do Cristo, que no final da sua vida, né, uma vez crucificado, em seu último suspiro, ele ora, né, a Deus para que Deus perdoe os seus algozes. Ele tinha talvez a capacidade de fazer tudo aquilo que Judas esperava dele, né? Que ele fosse um grande revolucionário, que ele tomasse o poder, que ele assumisse o trono. Essa era a grande expectativa, né, de Judas. E nós também, né, temos essa expectativa. Só que ele chega e ora a Deus e pede para que Deus perdoe, né, os seus algozes, aqueles que estavam fazendo mal para ele. Então, essa é a postura, esse é o entendimento,
É lógico que nós não somos o próprio Cristo, nós temos as nossas dificuldades, só que nós precisamos ser estimulados, e esse é o papel do Evangelho na nossa vida. Esse é o papel de estimular o que há de melhor em nós, de trazer informação nova, de trazer, né, o adubo para que o ser novo nasça dentro de nós através da nossa reforma íntima. Então, não vale a pena duelar, seja através de armas, seja através de discussões, de palavras, de ofensas, de um ponto de vista, né, seja através de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que foi construído no seu saber, no seu entendimento das coisas, contra alguma outra coisa, contra nada. Nunca vamos nos colocar na posição de opositor, na situação de tentar convencer outra pessoa, ou de impor a sua vontade, de lavar a sua honra, ou qualquer coisa nesse sentido, porque não é esse o caminho, né? Não é dessa forma que o Evangelho ilumina os nossos passos, ilumina a nossa estrada, o nosso viver. Quero mais uma vez agradecer aí a presença de todos, pedir que vocês compartilhem, né, que vocês curtam aqui o canal, divulguem para que a gente possa ter mais gente cada vez mais seguindo aqui o canal Reforma Íntima. Beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.